Olá, meu nome é Antônio Artequilino e hoje no canal Pensar com Arte vamos abordar um tema importantíssimo e urgente: o feminicídio e os signos da violência. Nos noticiários da vida cotidiana, somos informados com uma constância assustadora sobre crimes alarmantes que envolvem pessoas assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Essas notícias trágicas são rapidamente esquecidas como o pó que é varrido para debaixo do tapete. Nesse contexto, a voz do senso comum grita desesperadamente: foi um crime passional ou aconteceu uma tragédia doméstica. Contudo, diante dessas atrocidades rotineiras, essas manifestações genéricas demonstram com clareza que a consciência coletiva desconhece o que realmente é o feminicídio. Na realidade, a gênese do problema advém da violência contra a mulher pelo fato elementar de pertencer ao gênero feminino. Devo lembrar que o sexo masculino ou feminino é determinado no nascimento por órgãos e cromossomos, sendo um fator biológico. Vale, meu amigo e minha amiga, acrescentar que também existe o conceito de identidade de gênero, o qual é independente do sexo biológico, pois decorre da percepção interna e pessoal de alguém se sentir homem, mulher, ambos, nenhum ou algo diferente, e pode ou não corresponder ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento a partir das características biológicas, como cromossomos e órgãos genitais. O que define as características cisgênero, quando há correspondência, e transgênero, quando não há. No entanto, o objetivo deste conteúdo consiste na análise do feminicídio, a partir dos signos da violência construídos em determinados contextos socio-históricos, econômicos e culturais. Neste vídeo quero lançar um grito de repúdio à violência repugnante e desmedida que frequentemente culmina com o feminicídio, o qual não pode, em hipótese nenhuma, ser considerado um evento isolado ou um crime passional, fruto de um descontrole momentâneo. O feminicídio é um fenômeno social, sociológico, epidemiológico e político complexo, caracterizado pela violência de gênero, motivada pela condição de ser mulher, sustentado por desigualdades estruturais e culturais enraizadas no patriarcado e que requer ações educativas e políticas para sua redução. Quem dera que fosse para sua total eliminação. Trata-se de uma manifestação extrema de misoginia e discriminação que afeta mulheres no mundo inteiro. A rigor, o feminicídio é a expressão final e letal de um contínuo de violência que possui como raiz universal o processo de desumanização da mulher. Então, para compreender esse fenômeno, é preciso dissecar as estruturas que o sustentam, que lhe dão sustentação. O escritor e jornalista, também ativista social estadunidense Jack London, disse certa vez o seguinte: o homem distingue-se dos outros animais por ser o único que maltrata a sua fêmea. Essa citação de Jack London sugere que, embora os animais possam ter lutas e hierarquias pela sobrevivência, o homem introduz uma crueldade e uma forma de abuso especificamente dirigidas à sua parceira, algo que não é universal ou sistemático na natureza, mostrando uma degeneração moral e um distanciamento do instinto natural em comparação com o reino animal. Trata-se de uma racionalidade que é irracional, antinatural, cruel. E sim, podemos afirmar, é absurda. Agora, do ponto de vista sócio-histórico, London também estava certo, pois a mulher sempre foi considerada como sendo propriedade do homem, o qual utiliza como um dos pretextos da violência a defesa da honra.
Sim, historicamente o feminicídio é o produto de séculos de construção social onde a mulher foi destituída de sua autonomia e equiparada a uma mera propriedade. A propósito, peço sua permissão para lembrar que no Brasil e em diversas partes do mundo, no que diz respeito à legítima defesa da honra, a justiça, historicamente, absolveu assassinos sob a tese de que a honra masculina, frequentemente atrelada à sexualidade feminina, valia muito mais do que a vida da mulher. Que absurdo! Embora o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tenha derrubado essa tese recentemente, ela sobrevive ainda no imaginário popular. Infelizmente, em inúmeros países do mundo, as práticas jurídicas garantem aos homens o direito de punir a mulher que, segundo leis retrógradas e desumanas, transgredir o seu papel histórico e social de inferioridade, de submissão. No contexto cultural existem os códigos absurdos que revelam as múltiplas faces da barbárie. Por exemplo, em partes do sul da Ásia e do Oriente Médio, o feminicídio pode ser cometido coletivamente pela família para lavar a honra após uma suposta transgressão moral, ou por disputas financeiras relacionadas a dotes. Isso acontece frequentemente na Índia. Também, em várias regiões da África, a mulher é uma moeda de troca social, de maneira que sua morte pode resultar de um acerto de contas entre homens ou determinados grupos de familiares. Em zonas de guerra ou conflito armado, o feminicídio e a violência sexual são usados taticamente como armas de guerra para desmoralizar a comunidade inimiga. Isso aconteceu ao longo da história, incluindo a Segunda Grande Guerra Mundial, e acontece nos dias de hoje. O corpo da mulher torna-se um território a ser conquistado, violado e destruído para enviar uma mensagem política. Os dados mais recentes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e isso feito em parceria com a ONU Mulheres, revelam que o feminicídio global é alarmante. Pois bem, os principais dados globais, com base em relatórios recentes de 2024 e 2025, informam que cerca de 83 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente em todo o mundo no ano passado. Desse total, aproximadamente 60%, ou seja, 50 mil vítimas foram mortas por parceiros íntimos ou outros membros da família. Em média, uma mulher ou menina é morta por alguém de sua própria família ou parceiro íntimo a cada 10 minutos. Isso é assustador. O lar permanece o lugar mais perigoso para mulheres e meninas, em contraste com os homicídios de homens, onde apenas 11% são cometidos por parceiros íntimos ou familiares. A África registra as maiores taxas de feminicídio em relação à população feminina, enquanto as Américas e a Europa têm dados que permitem um melhor acompanhamento das tendências. Embora as taxas permaneçam altas, permaneçam alarmantes em algumas sub-regiões. Por fim, os relatórios enfatizam consistentemente que o feminicídio é um crime evitável, frequentemente precedido por um padrão de abuso anterior. No Brasil, vamos falar do Brasil, a violência contra a mulher atinge todas as classes sociais e o feminicídio passou a ser considerado um crime hediondo. Portanto, conhecer as leis é um passo essencial para combater e coibir os assassinatos femininos. Nesse sentido, a Lei nº 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, é bastante abrangente e define as 5 formas de violência doméstica e familiar: a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Essa lei cria mecanismos para proteger a mulher. Além disso, há mais de 10 anos entrou em vigor a Lei do Feminicídio, mais precisamente a Lei 13.104 de 2015, que trata do assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino. Essa lei alterou o Código Penal brasileiro no sentido de que o feminicídio
passou a ser uma qualificadora do homicídio. Homicídio qualificado por razões da condição de sexo feminino. Mais recentemente, a partir da Lei nº 14.994 de 2004, o feminicídio deixou de ser qualificador e passou a ser um tipo penal autônomo, com o artigo 121A do Código Penal, com pena de reclusão que varia de 20 a 40 anos. Não obstante, os dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero relativos ao primeiro semestre de 2025 informam que 718 feminicídios foram registrados em todo o país entre janeiro e junho de 2025. É uma média de cerca de 4 mulheres mortas por dia por razões de gênero. Também foram contabilizados 33.999 estupros contra mulheres no mesmo período, o que dá uma média de aproximadamente 187 casos de estupro por dia. Aliás, pesquisas recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha revelaram que 37,5% das brasileiras, cerca de 21,4 milhões, sofreram algum tipo de violência nos 12 meses anteriores ao levantamento, com destaque para ofensas verbais e agressões físicas, que acontecem frequentemente em casa e diante de testemunhas. Os dados mostram que o combate efetivo do feminicídio exige muito mais do que leis penais severas. Exige desmontar a arquitetura econômica que impede a autonomia das mulheres e desafiar as narrativas culturais que, sutil ou explicitamente, continuam a ensinar aos homens que as mulheres lhes pertencem, que são suas propriedades. Indo nessa direção, não posso deixar de destacar a prevalência do patriarcado no sistema político, social e econômico vigente. Por exemplo, a maioria dos parlamentares do Congresso Nacional são homens. Nas grandes empresas, os CEOs, os dirigentes e gestores das corporações, em sua maioria, são homens. Os maiores bilionários no Brasil e no mundo são homens. Aqui no Brasil, os chefes do poder executivo em estados, municípios, são majoritariamente homens. Além do mais, milhões e milhões de mulheres não possuem independência financeira e convivem com maridos, companheiros e namorados que, infelizmente, as subjugam, ameaçam e controlam. Em outras palavras, a falta de autonomia econômica retira das mulheres o poder de negociação dentro do lar, tornando-as alvos mais fáceis de uma violência que se alimenta da desigualdade. Portanto, a violência de gênero possui uma dimensão de classe inegável e a precariedade econômica atua como um catalisador do risco. Vamos nos aprofundar nessa questão. Por exemplo, o modelo econômico neoliberal, ao precarizar o trabalho e reduzir a rede de proteção social, aprisiona mulheres em lares violentos por pura falta de alternativa material. Por conseguinte, a feminização da pobreza atinge diretamente as mulheres pobres e, muito especialmente, as mulheres negras, que ainda precisam enfrentar o legado repugnante da escravidão que durou mais de 3 séculos no Brasil. Isso sem contar as consequências drásticas do racismo estrutural. Aliás, devo dizer que o racismo estrutural impacta as mulheres negras por meio da interseccionalidade. É um conceito que analisa o cruzamento sistêmico entre raça, gênero e classe social. Isso resulta em formas únicas e agravadas de opressão e desigualdade em diversas áreas da vida, como o mercado de trabalho, saúde e segurança pública. Vamos dar um exemplo. No Brasil, 68,2% dos homicídios femininos vitimaram mulheres negras em 2023. Isso é muito grave. Além disso, o sistema de justiça penal reflete o racismo estrutural, resultando no encarceramento desproporcional de mulheres negras, que são a maioria da população carcerária feminina. No campo da educação, a falta de representatividade da mulher negra nos currículos e no corpo docente das instituições de ensino é uma manifestação evidente do racismo estrutural,
do machismo, da opressão e da falta de equidade e justiça social. Existem também as mulheres bem-sucedidas profissional e financeiramente, mas que continuam a ser estigmatizadas, estereotipadas e rotuladas pelo simples fato de serem mulheres em contraste com seus colegas masculinos. Portanto, meu amigo e minha amiga, devo afirmar que o feminicídio é um crime de poder. Ele ocorre majoritariamente quando a mulher decide romper o ciclo de controle, divórcio, independência financeira ou afetiva. O assassinato é a tentativa final do agressor de restabelecer a autoridade perdida. Como se não bastasse tudo isso, vale afirmar categoricamente que permanece em nossa sociedade a cultura da posse, em que a mulher é vista como um mero objeto ou propriedade do homem. Vou exemplificar mais uma vez, vamos lá. A cultura do amor romântico é bonita e aprazível, sem dúvida. Todavia, muitas vezes esse amor romantizado mascara o controle doentio com ciúmes excessivos e atitudes coercitivas que pode evoluir para o ato letal do feminicídio. Vemos isso todos os dias nos noticiários. Sim, amanhã, prometo, no próximo vídeo vamos tratar da segunda parte desse conteúdo. E vamos abordar o tema, o feminicídio e a semiótica da barbárie. Trata-se de um assunto árido, dificílimo, mas precisa ser enfrentado com coragem. Precisa ser enfrentado com consciência crítica, com responsabilidade. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se, porque juntos precisamos lutar contra o feminicídio. Precisamos lutar contra a injustiça, contra a crueldade, contra o desamor. Amanhã, então, veremos a segunda parte. Um grande abraço, tchau.